Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, né? Deixa eu me enquadrar aqui para ficar melhor para a gente conversar. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, à nossa conversa a respeito dos fundamentos da fé cristã. Hoje nós falaremos da lição 11 e o título é O Princípio da Queda, parte 2, né? Falamos do plano de Deus, agora estamos falando do princípio da queda. Como nós sempre combinamos aqui, a gente não tem a menor pretensão de dar um curso sistemático de teologia. Isso está cheio em todo lugar aí, tem. Nosso interesse aqui é realmente usar esse espaço para falar da palavra de Deus, de acordo com a própria palavra de Deus. É lógico que tem um comentário dos irmãos, mas não é um comentário aqui pessoal, mas com base na própria palavra, né? A Bíblia mesmo se explica, tá certo? Como a gente sempre combina aqui, tem uma leitura de referência para a gente ter comunhão, tem um título grande e tem vários subtítulos que vão junto com o grande. A gente vai lendo, indicando as passagens que estão relacionadas aos subtemas, lendo as palavras que já estão no próprio livro aqui, ok? Então a referência para esse processo da queda 2 é Gênesis 4, né? E o título grandão é A Queda com Caim. Dentro dos subtítulos que estão dentro do grandão, tem os antecedentes da queda, a causa da queda, o pecado interior, o processo da queda, as consequências do segundo passo da queda. Então, como eu sempre lembro aqui aos irmãos, às irmãs, aos amigos e amigas, né? Eu também mandei esse convite para alunos, para todas as pessoas que me conhecem. O interesse é que a gente fale um pouco da palavra de Deus aqui, nesse espaço que Deus permite, né? A palavra de Deus deve ser sempre falada, tá certo? Aí eu vou lendo aqui com os irmãos e vou indicando as passagens que não estiverem aqui e vou lendo as que estiverem, ok? Os antecedentes da queda. Após Adão e Eva terem desobedecido às ordens de Deus e comido da árvore proibida, o pecado entrou no homem e começou a fazer efeito imediatamente. Gênesis 3:7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa foi a primeira atitude deles, tentarem cobrir seu pecado. Depois o versículo 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa foi a segunda reação deles, após a queda, esconder-se de Deus. O homem que havia sido feito para ser cooperador de Deus, de acordo com Gênesis 2:15, 1 Coríntios 3:9, agora escondia-se da sua presença. Por fim, Deus perguntou como ele sabia que estava nu, e sua resposta foi: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Essa foi a terceira reação de Adão após a queda: justificar-se jogando a responsabilidade em outra pessoa. Se olhar bem essas três reações, verá que hoje ainda fazemos a mesma coisa. Quando pecamos, a primeira coisa que fazemos é tentar encobrir o pecado. Depois começamos a nos esconder de Deus e da luz de sua palavra. E para isso usamos muitas árvores. Essas árvores entre as quais nos escondemos podem até ser algum serviço da igreja, que utilizamos como esconderijo para que ninguém perceba a nossa real condição. Por fim, quando desmascarados, justificamos-nos e colocamos a culpa em algo ou alguém. Adão e Eva estavam com medo de Deus, pois não o conheciam bem. Acharam que depois iria puni-los com a morte que dissera anteriormente. Hoje, se pecarmos, nossa atitude não deve ser de encobrir os pecados, afastar-nos de Deus ou justificar-nos colocando a culpa em algo ou em alguém.
Antes, devemos nos voltar ao Senhor e nos arrepender, pois temos o trono da graça, onde podemos receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16 diz isso. Gênesis 4,1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Caim em hebraico significa adquirido. Eva achou que a profecia de Gênesis 3,15 referia-se a Caim. Achou que ele era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Contudo, vemos que ela se decepcionou, pois quando teve o segundo filho, colocou o nome de Abel, que significa vaidade. Dar esse nome ao segundo filho mostra quanto Adão e Eva estavam decepcionados com o primeiro filho. Esses dois homens, Caim e Abel, são os protagonistas do segundo passo da queda do homem. O versículo 2 de Gênesis 4 diz: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Segundo título, a causa da queda, o pecado interior, segundo subtítulo, na verdade. Depois de ver os antecedentes da segunda queda, vamos agora saber o que a causou. Gênesis 4 mostra-nos dois exemplos de vida. Abel foi um exemplo de crer nas palavras de Deus, ensinadas por seus pais, e viver segundo o caminho da salvação de Deus. Caim foi um exemplo de viver segundo a sua própria vontade e afastar-se desse caminho. No relato de Gênesis 4, de 3 a 8, lemos: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Na primeira queda do homem, a tentação de Satanás foi exterior. Uma das consequências da primeira queda foi o pecado, a natureza maligna de Satanás, ter entrado no homem e se alojado na sua carne. No versículo 7, o Senhor fez uma advertência clara a Caim, dizendo que o pecado estava à porta, que o desejo do pecado era contra ele, mas ele precisava dominar esse desejo. Caim, porém, ignorou as palavras de Deus e resolveu fazer a sua própria vontade. O resultado foi a morte de seu irmão Abel. Na primeira queda, Eva foi tentada do exterior para o interior. Satanás ganhou sua alma e, como consequência disso, ela desobedeceu às ordens de Deus e comeu da árvore proibida. Agora, na segunda queda, a tentação não veio do exterior, mas do interior do homem. E mais uma vez o homem desobedeceu às ordens de Deus e fez a sua própria vontade. Veja que o princípio nas duas primeiras quedas é o mesmo: tentação e desobediência. Contudo, houve um avanço negativo, pois na primeira a morte havia entrado no homem, sem, no entanto, fazer uma vítima fatal. Já na segunda, o homem conhece a morte pela primeira vez. O processo da queda. A oferta de Abel. Vamos ver primeiro a oferta de Abel. A Bíblia nos mostra que ele era pastor de ovelhas, e das primícias do rebanho e da gordura deste, trouxe uma oferta ao Senhor. Adão e Eva devem ter contado a seus filhos toda a sua história, desde a criação, a desobediência e como Deus matou um animal para dar-lhes a vestimenta que cobriria sua nudez. O animal morto por Deus no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva tipifica Cristo.
em João 1:29. João Batista fala sobre o Senhor, Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 13:8, Cristo é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. As vestes que cobriram Adão e Eva representavam Cristo como justiça, e o sangue do animal morto representava o sangue de Cristo, que seria derramado em favor de Adão e Eva e de toda a humanidade. Milhares de anos após a primeira queda, para a remissão de pecados. Romanos 3:25 deixa claro que Deus, em sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, exatamente pensando no sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, o descendente da mulher. Esse foi o caminho da salvação de Deus após a primeira queda do homem. O sacrifício de um cordeiro no lugar do homem, derramando seu sangue para perdão dos pecados e para vesti-lo com sua pele. Essa palavra teve muito peso na vida de Abel, a ponto de ser tornado pastor de ovelhas, numa época em que o homem ainda não comia carne, ou seja, Abel não trabalhava para viver, mas para a vontade de Deus. Ele sabia que o caminho da salvação de Deus passava pela oferta desses animais. Em Hebreus 11:4 lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. De acordo com Romanos 10:14 e 17, a fé vem por ouvir a pregação, ou seja, a palavra de Deus. Observamos que a oferta de Abel era baseada na pregação que ouviu dos pais, que por sua vez era o falar de Deus, mostrando o caminho da salvação para o homem até a vinda de Cristo. A oferta de Caim. Agora vejamos a oferta de Caim. Se Abel ouviu as palavras dos pais sobre o caminho da salvação de Deus, Caim também deve ter ouvido isso e que a terra havia se tornado maldita por causa do pecado, como está em Gênesis 3:17. Mesmo assim, Caim resolveu ser lavrador, alguém que dedicava a vida à terra e daí tirava o sustento. E ainda mais, em sua presunção, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Caim não deu atenção ao ensinamento dos pais, recusando-se a aceitar o caminho de salvação de Deus e preferindo ofertar segundo a sua opinião. Ele inventou uma forma de cultuar Deus segundo o seu conceito e ideias do que tinha ou não valor. Dois princípios nas ofertas de Caim e Abel. Há dois princípios importantes que precisamos notar em Gênesis 4, de 3 a 5, revelados nas ofertas de Abel e Caim. A oferta de Abel era das primícias do rebanho e da gordura deste. Contudo, a Bíblia não fala que Caim ofertou das primícias do fruto da terra. Aqui vemos a primeira diferença entre as duas ofertas. Em Jeremias 48:10, a parte A, lemos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quando vamos servir ao Senhor, precisamos dar o melhor do nosso ser, não podemos ser relaxados e servi-lo de qualquer maneira. Romanos 12:11 relata-nos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Abel foi zeloso ao servir a Deus. Ele deu extrema importância a isso. Já Caim não parecia se importar tanto com o que iria oferecer a Deus. Outro princípio que devemos observar é que o Senhor se agradou primeiro da pessoa de Abel e depois de sua oferta. Com Caim também, primeiro ele não se agradou de Caim e depois de sua oferta. Isso nos mostra que nosso serviço ao Senhor, nossa oferta, é extensão do que somos. Precisamos dar atenção a que tipo de pessoa somos diante de Deus. Isso faz toda a diferença para ele. O semblante irado de Caim. Caim ficou irado com a recusa de Deus e mostrou isso no semblante. Ele teve inveja do sucesso do irmão, responsabilizou-o por seu fracasso e resolveu se vingar dele. Aqui temos uma lição importante a aprender. O apóstolo Paulo diz que não há problema em nos irar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso é um conselho que Paulo nos dá. Em Efésios 4, 26 a 27.
O problema, irmãos, é deixar a ira sobrepor-se ao sol, ou seja, ficar irado por muito tempo. Quando ficamos irados com determinada pessoa por muito tempo, a ira se transforma em ódio. Quando odiamos alguém, estamos matando. Segundo Mateus 5, 21 a 22, 1 João 2,11 e 1 João 3,15. É nessa hora, quando a ira se transforma em ódio, que damos lugar ao diabo. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. No mundo, as pessoas dizem, siga seu coração. Contudo, isso é um tremendo erro para os cristãos, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9 diz isso. O alerta dado por Deus foi que Caim não deixasse o pecado em seu interior dominá-lo, mas não adiantou. O versículo 8 de Gênesis 4 diz, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Novamente, o homem desobedecia às ordens de Deus e se afundava ainda mais. O segundo passo da queda do homem começa com Caim querendo servir a Deus de acordo com a sua opinião, sua maneira, e termina com o primeiro homicídio da humanidade. As consequências do segundo passo da queda. Após Caim ter matado seu irmão, Deus veio até ele e deu-lhe oportunidade de confessar seu pecado. Contudo, Caim foi extremamente arrogante em sua resposta, conforme vemos no versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? O Senhor, então, vendo que Caim não havia se arrependido, promulgou uma maldição. Ele iria lavrar o solo, mas o solo não lhe daria sua força. Além disso, se tornaria fugitivo, errante pela terra. Deus ainda esperava que ele se arrependesse. É isso que ele sempre espera. 2 Pedro 3,9 diz isso. Contudo, a resposta de Caim foi que seu castigo era tão grande que já não podia suportá-lo. Ele iria se esconder da presença de Deus e seria fugitivo e errante pela terra, e sempre teria medo da morte. Veja que até os dias de hoje, a humanidade vive nas grandes cidades se escondendo, sempre preocupados com a segurança. Muitos vivem como errantes, de lá para cá à procura de uma vida melhor, mais segura, à procura de uma felicidade que nunca encontram, e sempre temendo a morte. Esse foi o legado de Caim, o legado da segunda queda para a humanidade. Caim tinha medo que alguém o matasse. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Gênesis 4,15 diz isso. Vemos aqui que o Senhor ainda agiu com extrema misericórdia com Caim, mas este em nenhum momento cogitou de se arrepender. Como consequência das palavras de Deus para Caim e de sua falta de arrependimento, Gênesis 4,16 diz, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. No registro de Gênesis, em nenhum momento Deus expulsa Caim de sua presença. Antes foi o próprio Caim quem se retirou da presença do Senhor e seguiu o seu caminho. A Epístola de Judas, versículo 11, diz que houve pessoas que prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse não era só o caminho do homicídio, mas também longe da presença de Deus, que acabou no desenvolvimento do que hoje chamamos de mundo. A organização maligna que distancia as pessoas de Deus. Tudo começou a partir da segunda queda do homem com Caim e seus descendentes. A cultura do mundo começa com o homem saindo da presença de Deus e inclui a edificação de uma cidade para sua existência. Gênesis 4,17. A invenção da criação de gado para sustento, uma vez que a terra não lhes daria mais sua força. A invenção da música para divertimento. Gênesis 4:20 e 4:21. E das armas para a defesa. Gênesis 4:22. Tudo isso o homem tinha na presença de Deus. Mas uma vez que Caim optou por uma vida sem Deus, ele e sua descendência inventaram coisas para substituir Deus. Se olhar para o mundo hoje, verá que ele é arranjado para o homem viver sem Deus. Por isso, o apóstolo João nos faz uma advertência.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, de 15 a 17. Terminamos aqui essa lição um pouco longa, mas eu acredito que vai ser proveitosa para todos que ouvirem e virem essa palavra. Que Deus abençoe a todos.